Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de dezembro de 2015, sábado. O número do verbete é 3.599. Ele tem 6 páginas, 52 logias e 15 máximos. O título do verbete é Fechadismo Grupo Kármico. A especialidade Conviviologia. Quem redigiu o verbete é o professor Bianor Dias. O professor Bianor, ele é natural aqui de Foz do Iguaçu mesmo, no Paraná. Ele está cursando Educação Física, é isso, né? É voluntário da Conscienciologia desde 2015, né? Então ele é um recém-chegado e é também o seu primeiro verbete, né? Então nós vamos poder fazer bastante perguntas para ele, né? Então vamos aqui à definição. O fechadismo grupo kármico é a condição regressiva da consciência acomodada, apegada, sectarista, acrítica, a priorista, evidenciada pela convivência exclusiva em grupúsculo afim, o qual supervaloriza, demonstrando, entretanto, incapacidade de lidar de maneira saudável e aberta nas relações interconscienciais com outros grupos. Agora aqui na pensenologia. O holopensene pessoal da xenofobia, o holopensene de apriorismose grupal, o holopensene pessoal da insegurança, os sociopensenes patológicos, a fossilização pensênica, o holopensene pessoal sectário, o holopensene pessoal cultural, o holopensene pessoal psicossomático, o holopensene pessoal dogmático, o holopensene pessoal acrítico, o holopensene do apego, os convívio-pensenes, a convívio-pensenidade acomodada, os grupo-pensenes, o grupo-pensene da família, e agora lá no final, na última linha, a assinatura pensênica homeostática e o holopensene planetário. Nós lemos só algumas linhas, né? Tem bem mais extensa aqui a pensenologia. Agora aqui na fatologia, o fechadismo grupo kármico, a ênfase no vício convivencial, dificultando a interação com outros grupos, a repulsa de outros grupos não afins, o apego ao grupo de maior segurança, a segurança grupal patológica, o vício conviviológico, a atrofia convivencial, a anticonvivialidade, a automimese grupal, a mesologia automimética, a convivência repetida em múltiplas vidas, a ressoma automimética em séries de vidas com o mesmo grupo, o autoencapsulamento grupal patológico, a fossilização cognitiva, o apego grupo kármico sendo fator prejudicial à infiltração cosmoética, o porão grupo kármico, a parada do grupo no tempo, a falta de reurbanização do grupo, a antirreciclagem grupal, a grupalidade autocorrupta, a baratrosfera grupal, o bairrismo. Também nós lemos aqui só algumas linhas, tem bem mais conceitos aqui na fatologia. Agora aqui na argumentologia, nós destacamos o item taxologia, aqui é taxologia, tá? Tem um... Não, na argumentologia, assim, na parafatologia, vamos ler também algumas linhas. Estava pulando, né? A falta de autovivência do estado vibracional profilático, o acoplamento com guia amaurótico e ou assediador extrafísico, apegado e viciado ao bolsão extrafísico patológico, a falta de cosmovisão multidimensional, a para-identidade intermissivista, a inteligência conviviológica multidimensional e a liderança interassistencial. Eu estava destacando aqui na argumentologia, nós temos o item taxologia, onde tem 11 tipos de grupos onde pode ocorrer o fechadismo grupo kármico. E depois na terapeuticologia, 11 atitudes ou condições em ordem alfabética capazes de promover a autossuperação do fechadismo grupo kármico. Então tem bastante ideia interessante aqui para nós discutirmos.
Depois aqui na remissiologia nós destacamos acerto grupo kármico, apriorismose grupal, bairrismo, convívio compulsório, fechadismo consciencial e travão familiar. Também nós lemos só alguns aqui, tem 15 itens aqui na remissiologia. Agora a frase enfática. O fechadismo grupo kármico é atrofiamento antiassistencial limitador da visão do mundo, promovendo o bagulhismo mundial, na contramão do universalismo multicultural e assistencial. Agora, questionologia. Você, leitor ou leitora, apresenta alguma tendência ao fechadismo grupocármico? Já acessa o oceano cósmico ou ainda se mantém preso a aquário egóico? Agora aqui a videografia específica tem 8 itens, a filmografia específica tem 1 item e a bibliografia específica 2 itens. Agora vamos aqui à mega análise, com 20 itens, são 20 palavras marcantes, palavras assim chave dentro do verbete, e essa mega análise é feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Então vamos aqui aos 20 itens. Apego, autismo, fossilização, acomodação, sectarismo, fanatismo, apriorismo, nacionalismo, regionalismo, baratrosfera, automimese, discriminação, antiassistência, antifraternismo, condicionamento, encaramujamento, grupo karmologia, apriorismologia, conviviologia e sociologia. Então nós já temos aqui várias perguntas aqui dos teletertulianos, mas antes de passar para elas, a gente pede aqui para o verbetógrafo para ele explicar por que ele resolveu escrever sobre esse tema, o que te motivou a pesquisar esse assunto. Primeiramente, agradecer a todos que estão aqui, o pessoal que está assistindo também, virtualmente. E o que me motivou a escrever sobre fechadismo é que, quando eu comecei a ter contato com a conscienciologia, e contato, eu sempre tive o inverso, na verdade. Eu passei por vários grupos fechadistas, e por eu ter não tido esse preconceito de lidar com grupos que eram antagônicos a esses grupos fechadistas, eu tive essa visão de conjunto, né, que existe o fechadismo grupocármico. E eu vim para a Conscienciologia, isso ficou mais evidente, porque a Conscienciologia tem, perante a SOCIM, ela tem um conjunto, uma formação social diferente. E às vezes que eu ficava me questionando, assim, que é um preconceito que todo mundo tem quanto à Conscienciologia, que é, nossa, esse pessoal é fechado, a Conscienciologia é fechada, não sei o quê. E aquilo ficou martelando, não, peraí, será que a Conscienciologia realmente é fechada? Será que isso é uma coisa exclusiva da Conscienciologia? É exclusiva das pessoas da Conscienciologia? Então, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu comecei a perceber que pode sim existir pessoas fechadistas aqui dentro, mas não é uma coisa do conteúdo da Conscienciologia, não é uma coisa que é uma coisa mais pessoal da pessoa. É a maneira que a pessoa lida com aquele grupo. Então, eu percebi que dentro da sociedade existem grupos muito mais patológicos e fechadistas quanto a isso, entendeu? Só pelo fato também, pela Conscienciologia ser apartidária também, mostra como que no aspecto científico, no aspecto de conteúdo, a Conscienciologia ela permite, ela não escolhe lados, né? Ela tem que se manter, né? Ela é neutra, ela tem os posicionamentos, ver pons, só que não pode se confundir as coisas e a gente tem que ir pesquisando, tem que ir, né, fazendo crescer o próprio conteúdo e por aí. A Conscienciologia é neutra e aberta, né? Então e ela aberta, é aberta né? a qualquer tipo de questionamento, né? Isso.
Então vamos aqui às perguntas, vocês também que estão presentes, a hora que quiserem interromper, é só levantar a mão aí que a gente atende. Então nosso teletertuliano assíduo de Curitiba, ele é sempre o primeiro aqui a mandar as perguntas. Então ele pergunta em estrangeirismologia, na página 15, segunda linha. O que é o geekdom? Existe o geek, existe o geek e existe o nerd. Eles são parecidos. O geek, ele é caracterizado por ser aquela pessoa que gosta muito de jogos, tem aquele aspecto mais ludopata, e é um cara inteligente, essas pessoas são muito inteligentes. Agora, o que eu quero destacar aí é o quê? Não é que você não possa, às vezes, gostar de um jogo ou não. O problema é quando você só fica nisso. Quando todo o universo em sua volta é isso, entendeu? É esse aquário que a pessoa fica imergida. Então, é nesse aspecto que eu coloco o geek, entendeu? E junto com isso, que o geek e o nerd são bem parecidos, só que o nerd ele é mais do negócio da ciência, ele é mais antigo também, ele tem outras características diferentes do geek. O geek, dizem que ele é mais descolado, né? Percebe-se que ele é mais descolado. A pergunta seguinte é do nerd. Então ele está perguntando o seguinte, na página 15, final da segunda linha, quais as características do universo nerd e do universo underground? Quais as características do universo nerd e do universo underground? Tá. O nerd tem a tendência, né, de muitas vezes ter aquele aspecto de ficar no computador. Não estou falando que não é todos os nerds que são assim, ou todas as pessoas consideradas nerds. Vamos levar isso, vamos ver mais para o aspecto fanático. Aquela pessoa que só entra em contato com aquelas questões, sabe, que é informática, filmes também, e tecnologia, entendeu? E o underground, eu coloquei mais no aspecto das tribos urbanas, né? A cultura underground, entendeu? Que existe também toda uma cultura. E dentro da cultura underground, que também tem no rock, no hip hop, que é mais indo para a contracultura, existe dentro dessas culturas, às vezes, não generalizando, mas existem pessoas que, às vezes, reclamam de preconceito, mas são preconceituosas a grupos diferentes do dela, né? Isso acontece bastante, tanto assim para reforçar a autoridade do próprio grupo, para falar que aquele grupo é o melhor que tem, ou o grupo que eu escolhi é o melhor para a humanidade, entendeu? Eu acho que o posicionamento pessoal ele tem que ser respeitado. No entanto, quando você passa a impor esse posicionamento, impor uma cultura sobre outra cultura, isso acaba sendo prejudicial e acaba sendo até desrespeitoso. Mas é questão de características do universo underground, é a questão da contracultura, das tribos urbanas, tem lá os punks, rappers, tem os geeks também, acabam sendo uma tribo urbana. Agora, você acha que todos eles são fechados? São grupos que estão ligados à questão do fechadismo? A questão é o seguinte, é a maneira como a pessoa lida com o grupo. Não é porque uma pessoa está dentro desse grupo que ela seja fechadista. Aí a gente estaria estigmatizando. Uma pessoa pode ser desse grupo e ser uma pessoa abertista. Ela não ter preconceito com outros grupos, lidar com outros grupos, respeitar, lidar de maneira saudável, entendeu? Agora, quando a pessoa passa para o aspecto mais fanático, passa para o aspecto de não vou lidar com aquela pessoa porque ela ela representa algo antagônico ao meu grupo. Não é porque eu estou lidando com uma pessoa diferente de mim que eu vou ser igual a ela, entendeu? Não é porque eu estou lidando com uma pessoa diferente de mim que eu vou aderir os valores dela automaticamente só por conversar e respeitar. Então é nesse aspecto que eu coloco esses grupos de tribos urbanas, tudo. Aproveitando que estamos no estrangeirismo, por que a inclusão do playboy aí nessa listagem? É aquela cultura da pessoa do dinheiro, ter o carro,
É a pessoa que, quando vai andar durante os grupos que ela permeia socialmente, às vezes são só grupos de elite, ou só esses, falando com pessoas desses mesmos valores, entendeu? Isso acaba sendo, às vezes, muitas vezes, automimese e acaba sendo prejudicial para a própria pessoa, né? É uma cultura que se forma, né? Que acaba sendo prejudicial para a própria pessoa. E aí entra o aspecto da questão também de você... Não vou falar com aquela pessoa porque ela é de uma classe social abaixo a mim, entendeu? A maneira que você trata um igual e a maneira que você trata um diferente, entendeu? Então isso cabe para todos os aspectos que eu vou apresentar aqui, entendeu? Alô? Deixa eu ver se está falando. Agora tá. Bianor, primeiramente, parabéns pelo verbete. Obrigado. Tá bem legal. E aí, durante a sua fala agora, veio a ideia, assim, da questão daqueles grupos organizados das torcidas, sabe, de futebol. Sim. Que é bem assim, por exemplo, assim, eles se unem num grupo fechado de futebol, ali, numa ideia lá do futebol, e aí busca atacar as outras torcidas. Isso, é bem nesse aspecto mesmo. Isso vai estar entrando, esse é um tipo de fechadismo que é mais, que eu coloco como institucional. O institucional, ele é de associações, de fã-clubes, nesse aspecto. E é bem patológico. Você vê os torcidas de futebol no Brasil, você vê bem característico o fechadismo grupocármico, né? A própria agressão ao próximo, o mito do grupo perfeito, grupo superior, todos esses aspectos. Bianor. Oi, Bianor. Oi. Só para dizer que o torcedor fanático está na perfilologia. Bianor, parabéns pelo seu verbete. Obrigado. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é o seguinte, eu vi que você colocou aqui vários grupos, né? Você incluiu bastante gente aqui. Todo mundo está aqui dentro, né? Até eu estou aí dentro. Então, e aí... mas o verbete não dá aquela sensação assim de coisa pesada, sabe? Apesar de você falar de várias coisas que são nosográficas, né? Não dá aquela sensação assim de um verbete que não dá para ler, que a gente se sente mal. Você atribui isso ao quê? Assim, essa é a primeira pergunta. Seria esse trafó seu do abertismo? A solucionática do fechadismo grupocármico é o universalismo. E para entender o universalismo, realmente é muito difícil em todas... hoje em dia é muito difícil, sendo que você for levar em consideração as nossas ressomas passadas, né? Que a gente lidou muito com anti-universalismo e a gente está recém conhecendo o universalismo. Então, acaba que o fechadismo grupocármico ele é muito comum na SOCIM, então é uma coisa que a gente só está dando nome aos bois, entendeu? Não é algo tão inventado assim. Entendi. Eu acho que é por isso, por causa dessa energia de universalismo, né? Que dá uma contrabalançada com o tema. Tá. E a minha segunda pergunta é voltando um pouquinho ali onde você falou da insegurança, né? Entrar em contato com outros grupos. Uhum. Você até fala na pensenologia do holopensene pessoal da insegurança. Você acha que esse é um dos principais assim, traços que impedem esse contato? Que nem você falou assim, às vezes a pessoa acha que só porque ela vai entrar em contato com valores ou estilos ou hábitos de outro grupo, ela vai assimilar aquilo e vai se contaminar, vamos supor assim, né? Com aquilo. Você acha que esse é um dos principais motivos que mantém o fechadismo? Pegando lá atrás, mais para trás das nossas ressomas, quando a gente era animais, existe o princípio do agregorismo, que é quando os animais eles se juntavam em grupos para se defender. Levando isso para a pré-história, na pré-história você tinha a questão do preconceito para selecionar as pessoas mais aptas para estar no seu grupo para você se proteger. Então, hoje em dia, isso se expressa dessa forma, né? Você não vai lidar com o outro porque ele é uma ameaça para você. Ele pode ser uma ameaça. Como é que eu vou confiar numa pessoa que é diferente de mim? Entendeu? Só que hoje em dia,
o ideal, a sociedade está evoluindo, onde que esses valores acabam sendo cada vez menos úteis, né? Porque se você está numa condição de amparador e assistente, você vai ter que lidar com pessoas que são antagônicas aos seus valores, porque a assistência, às vezes, o serenão ele vai assistir quem? O desperto, ele vai estar onde? Então, ele vai estar infiltrado em lugares que têm valores completamente diferentes do dele. Então é essencial que a gente, como amparadores, assistentes, tenha essa habilidade de conseguir lidar com o oposto, propriamente disso, às vezes até para fazer mediações, dar assistência, saber ter rapport com a pessoa, mesmo que a pessoa seja diferente de você. Agora, enquanto você falou, eu pensei, quando a gente tem o valor evolutivo, né, de evoluir, e a gente entende que para ser, sei lá, consciência livre, a gente tem que aprender tudo que existe na Terra, vamos colocar assim, aí essa coisa do sectarismo perde o sentido, né? Porque você tem que aprender tudo, né? Tudo, sobre todos os pontos de vista. Isso. Hoje você é negro, daqui a pouco você é branco, daqui a pouco você é japonês, daqui a pouco você... Então, para poder aprender os vários lados da mesma coisa. E é nisso que o fechadismo grupo kármico ele prejudica, porque se cada pessoa, vamos imaginar que cada pessoa aqui deu um verbete. Quantos verbetes que eu não estou tendo contato? Qual é o universo, entendeu? Porque a conviviologia ela também é uma ciência. Você conhece mais sobre as coisas, você consegue estudar mais quando você convive com o objeto de pesquisa. Então, não tem como eu pesquisar um depressivo se eu não conheço um depressivo, se eu só leio a teoria sobre depressivos. Então você tem que ter contato, esse contato é essencial. É necessário também a gente trabalhar as energias para não confundir a gente com a pessoa, para poder a gente ter a erudição através da parte prática também. Isso que você falou do trabalho das energias, acho que é bem importante. Até o professor Valdo traz no léxico, né, que não existe anticonflitividade sem o autodomínio das energias. Então, de repente, os grupos eles não têm esse contato por causa desses conflitos que geram devido à falta de autodefesa, né? Sim. E também a condição já levando para o infiltrado cosmoético, quando você ressoma quando o intermissivista tem que ressomar num grupo fechadista, entendeu? Então ele vai ter que ter um estofo energético. Se algum intermissivista aqui tiver num grupo fechadista, é essencial ter um estofo energético e autoconhecimento para você saber diferenciar quem é você e quem é aquele grupo. Sem que isso cause autoconflito, autovitimização, para que você consiga atuar como amparador daquele grupo. Porque não tem como a maioria dos grupos que a gente vai ressomar, tanto agora ou de agora em diante, os grupos que a gente vai passar, é fechadista. E a gente vai ter que atuar nesses grupos de maneira de infiltrado cosmoético. Obrigada. Parabéns aqui pelo verbete. Obrigado. Uma coisa, Benor, continuando a pergunta da Laura aqui, que é sobre essa coisa da insegurança grupal. Na fatologia, na página 3, tem aqui a segurança grupal patológica. Um dos pontos do fechadismo grupal é isso que a gente estava conversando agora sobre a incapacidade do pessoal conseguir interagir com o Holopensene, porque acha que vai se contaminar e coisas do gênero. Você também acha que é a autoinsegurança que também faz a pessoa querer participar de um grupo numa tentativa de como comprar uma marca? Você falou a coisa do Playboy, por exemplo. Que o Playboy ele quer ficar ali com a High Society, com o pessoal que é a nata da sociedade ali, e para que ele próprio possa satisfazer as carências pessoais dele. Você vê essa coisa de, olha, tem um determinado grupo lá, não sei que grupo, mas o grupo ele tem determinados traços, determinados valores, que pelo menos em teoria, eu gostaria que eles fossem meus. Então a pessoa ela acaba indo para o grupo e assumindo que ela já adquiriu aqueles traços. Como que é isso na sua visão? Em que aspecto? Reformule a pergunta, foi muito longo. Por favor. É segurança grupal patológica. Quando a pessoa ela vai para um outro grupo,
com a ideia de que ela vai conseguir ganhar os traços daquele grupo, certo? Sim. E isso tem a ver também com a falta dela ou de autopesquisa ou uma insegurança pessoal, porque ela assume naturalmente que aquele grupo vai suprir para ela os traços que ela deseja. Sim. Então, ao entrar no grupo, ela tenta começar a atacar outros grupos dizendo que eles são menores ou menos importantes. É aquele medo, né, da pessoa ter... quando a pessoa também não aceita que ela pode estar errada, entendeu? Aquela imagem que ela quer passar. E às vezes ela gosta daquele grupo, e ela vai lá e ela vai assumir uma coisa que ela não é, às vezes, né? Então, tem que ver. Respondi a sua pergunta? Pergunta de novo. Se isso era devido mais à insegurança pessoal, ou à necessidade, ou algum outro traço, por exemplo, como terceirizar as escolhas pessoais. Então, olha, eu não sei o que eu faço da minha vida. Então me dá esse manual aqui da ProEx, me dá essa Bíblia, me dá esse outro livro aqui. Sim. A pessoa, ela terceiriza aquilo que era para fazer, falando que o grupo dela é o melhor. Mas qual que é a tua visão? O grupo dela é o primeiro lá do Brasileirão. Então, as vitórias do grupo dela, as qualidades, as supostas qualidades do grupo dela, meio que ela tenta suprir através dessas supostas qualidades, aquilo que ela não... A falta de autoenfrentamento que ela tem. E como que você assiste uma pessoa dessa? Porque muitas vezes ela está tão fechada que ela não consegue nem perceber a condição dela. Sim. Quando você está dentro do grupo, tem a questão da acriticidade, né? Se você está num grupo e você não tem criticidade quanto àquele grupo, você não vai ver o que aquele grupo está fazendo de errado, quais são os trafores, os trafares e os trafais daquele grupo. Eu acho que é essencial, porque saber os trafores, os trafais e o trafal daquele grupo permite que você tenha um posicionamento muito mais assistencial. Então você vai valorizar. Se eu estou num grupo, eu vou valorizar aquilo que o grupo tem de bom, e eu vou tentar, se tiver abertismo, né, tentar reverberar de maneira positiva através de solucionáticas para os trafares e os trafais. Eu acho que também isso qualifica a assistência, porque se vem uma pessoa daquele grupo, vem falar com você e você já sabe mais ou menos as características daquele grupo, você já sabe mais ou menos a ótica de mundo que tem aquela pessoa. Então, acho que isso consegue eu vejo o seguinte, ter uma visão de conjunto, né? A pessoa que é muito fechada, a gente tenta conversar com ela, sei lá, esclarecer, jogar energia, o que for, mas eu acho que ela só vai se abrir quando der um estalo dentro dela, que ela consegue perceber que ela não está bem, né? Porque assim, esse negócio de suprir a carência é o primeiro passo, né? A pessoa está carente, está insegura, ela vai para o grupo e acha que aquilo vai suprir as carências dela. Mas com o tempo ela vai perceber que nenhum grupo supre carência individual nenhuma. Mas eu acho que isso aí... E outra coisa, lembrando que nós estamos na era das consréus, né? Então, a reurbanização está em curso e essas consciências estão aí renascendo, algumas delas com a última chance de se abrir, né? Que essas muito fechadas que não se abrem mesmo, não tem jeito. Mas eu vejo que assim, que enquanto ela, dentro dela mesmo, não der aquele clique, que ela perceber que tem alguma coisa errada, é muito difícil a gente acessar ela. É questão de paciência mesmo. A gente faz o possível para conversar, né, esclarecer, mas assim, é difícil, você não consegue entrar dentro do paracérebro da pessoa e tentar incutir alguma ideia, né? Enquanto ela não fizer um movimento dela mesma, e eu acho que isso só acontece se ela começar a perceber, mas o pior é que na maioria dos casos é por sofrimento, né? Acho que a pessoa começa a sofrer, aí ela percebe que tem alguma coisa errada, né? A maioria, né? Não estou dizendo todos, né? Daí também na segurança grupal patológica, é a pessoa usar o grupo também para não mostrar as autocorrupções dela, né? Ela se esconde atrás daquele grupo, entendeu?
Faz um tempinho que ela está na frente, depois vai Ok. você, tá? É você mesmo. Pode falar. Oi, parabéns pelo verbete. Eu queria voltar àquele assunto que você estava falando sobre a transição do intermissivista em diversos grupos, né? Que você é uma pessoa que, eu considero que seja um exemplo nisso, né? Que transita em vários grupos e continua com o mesmo traço, né? Com a mesma personalidade. Então, assim, eu queria que você falasse sobre a politicologia, que você colocou ali queria que você expandisse a politicologia na página 17 e falasse um pouco sobre isso, porque, por exemplo, quando eu apresentei o verbete, me veio essa pergunta, e no momento assim eu não soube responder, eu queria que talvez você me ajudasse e esclarecesse essas coisas para o pessoal que está assistindo também. Por exemplo, a pessoa vem para a Conscienciologia, conhece a Conscienciologia, vem aqui, recicla traços, melhora o padrão, né, que a tendência é essa, melhorar o padrão pensênico, holopensênico, e ela sai daqui e tem que se encontrar com aquele grupo dela que era do passado, nessa vida mesmo. Por exemplo, família, amigos de escola, amigos de faculdade, e a pessoa tem aquela visão antiga ainda dela, não reciclada, não renovada. Assim, como que a pessoa tem que lidar com isso? Como que a pessoa tem que se portar diante dessas situações? Eu acho que ela tem que, primeiro, ter bem estabelecido a identidade evolutiva dela. Se você sabe qual que é o seu padrão bom, a sua identidade evolutiva, você vai saber quando você não está muito bem ou quando você está sendo influenciada pelo grupo. E daí você fica mais em stand-by, né? Você vai passando pelos grupos, você fica mais stand-by. Um pouquinho mais sobre a politicologia, como que a politicologia pode ajudar nisso, você transitar em vários grupos e não se influenciar? Primeiro, pega um exemplo, alguma coisa assim. Respeitar o posicionamento da pessoa. Você não vai falar nada que você gere desconforto na pessoa, né? Você vai tomar cuidado com isso. Afinal, você tem que ter um certo rapport com a pessoa. Seria daí a política da boa vizinhança, né? E quando você não tem, quando você sabe que você tem aqueles preconceitos e você consegue compreender isso e não deixar que isso, não crer, né? Levar para o princípio da descrença, principalmente levar para o princípio da descrença, observar mais, ouvir mais, você consegue atender essas pessoas nesses grupos. Seria a política da boa vizinhança, a política do universalismo, a política multicultural. Entendeu? Você aceita as pessoas do jeito que ela é. Só do fato de você aceitar a pessoa do jeito que ela é, você já fica num posicionamento mais de assistente, entendeu? E você evita impor valores para ela. Você vai transitando aonde aquela pessoa necessita, aonde aquela pessoa tá guiando, né? Na verdade, quem vai falar, quem dá o tom da sua assistência é o assistente, né? Muito bom, parabéns. David? Boa tarde. Em primeiro lugar, achei bastante oportuno o tema e a sincronicidade é fantástica com esse final de semana para mim. Eu venho de um grupo cultural bastante fechado, né? Minha cidade é uma cidade de origem alemã, então você imagina como é que é o holopensene da minha cidade, né? E a minha pergunta, ela passa por duas etapas. A primeira dela é o seguinte: diante do fechadismo que você colocou, qual que seria o ABC bem prático para que a gente pudesse realizar o esclarecimento dentro de um grupo cultural muito fechado, né? Porque esse é um tema de pesquisa que eu estou colocando e a gente veio desenvolvendo durante a viagem, vindo aqui para Foz do Iguaçu, que a gente quer desenvolver um trabalho chamado Profilaxia das Posturas Germânicas, né? No sentido de... E veio bem a calhar com o tema que você veio apresentar hoje. Então, eu queria primeiro essa pergunta. A segunda era saber de você qual que seria, então, a postura interassistencial desejável diante desse grupo cultural fechadista. Primeiro, quando você está num grupo multicultural fechado, muitas vezes você não vai conseguir mudar o grupo, né? Você vai ficar, como é que falam, velando morto, né? E
o que você pode fazer? Você usa o seu exemplarismo, usa a sua criticidade, e só por você estar sendo exemplarista, você vai chamar a atenção desse grupo, você vai ser referência desse grupo, e esse grupo, quando baterem as necessidades dessas pessoas, essas pessoas vão ir até você. É você, como é que falavam lá? Montar a teia de aranha e esperar as pessoas virem, né? Claro que eu acho que esse seria o processo. E a segunda pergunta, qual que é mesmo? A segunda é, então, qual seria a... Eu até anotei aqui. A postura interassistencial desejável, né, diante desse grupo fechadista. Sim. Você ponderar. Você vai ponderar as coisas, né? Você não... O ideal é que você não entre em conflito com você mesmo. Aquelas pessoas que estão lá, querendo ou não, elas têm o direito, é a fase evolutiva que elas estão enfrentando. Então você vai compreender isso e você vai estar ali, né, cuidando. Quando alguma pessoa dá um traço de lucidez, quando alguma pessoa vir te procurar, daí você vai dar o seu atendimento. Mas também deixar bem claro quem que você é, os seus valores, os seus posicionamentos quanto àquele grupo. E se você dá o respeito, o ideal é que você vai ter autoridade moral quanto ao respeito, quanto a você, entendeu? Respondi a sua pergunta? Tatiana? Oi, Bianor. Parabéns pelo verbete. O verbete está muito bom, muito rico. Eu queria que você contasse para a gente como que foi a experiência de escrever esse verbete. Assim, se você teve alguma experiência extrafísica, como que você se sentiu escrevendo esse verbete? Foi muito interessante que, durante eu estava escrevendo esse verbete, algumas informações vieram depois, eu tive contato com todos os grupos que eu já lidei, quase todos, só um que eu não tive contato. Na verdade foi todos. Todos os grupos que eu lidei, nesse período de escrita do verbete, eu tive contato. E apareceu a oportunidade para mim, eu fui na dinâmica da monarquia. Eu sei que eu venho de uma ressoma que eu tenho questão da Revolução Francesa, que eu tenho eu tinha um ranço com a monarquia. E eu fui numa dinâmica da monarquia e acabei ganhando uma complementar da monarquia. Eu acho que isso daí foi a maior prova de fogo, né? Porque eu entrava lá, fui na complementar da monarquia, eu me senti um ET lá. Eu ficava lá, meu Deus. E eu senti como é que o lado mais denso do fechadismo, né? Que você fica lá naquela coisa, ai, né? Meu Deus, é a monarquia, ojeriza. Né? Né? Hábitos da sociedade. E fica naquela. E foi aí, eu acho que quando eu fiz isso, esse processo de eu lidar com o antagônico, acho que eu consegui provar para mim mesmo, eu consegui ser um exemplarista até mesmo para as consciex, né? Porque o holopensene da Revolução Francesa, você vê que reverbera até hoje, que são, vamos dizer, valores diferentes, visões de mundo diferentes, só que naquela coisa, né? Cada um vem defendendo o teu e nada de juntar as duas coisas, o melhor das duas coisas, para fazer um mundo melhor. É aquela coisa que eu bato na tecla sempre, no meu aspecto, eu sempre bato nessa tecla, da direita e da esquerda, né? Eu vejo assim, não dá para estigmatizar nenhum dos dois. Existe muito estigma político e muitos interesses por trás. O ideal na cabeça de cada um dá certo. Na prática, pode dar errado, mas a forma que às vezes é expressada uma ideia não desvalida o conteúdo e nem a intencionalidade. Tem que reurbanizar as ideias, tem que reutilizar aquilo que tem de bom das ideias e caminhar para o diálogo. Porque se você for levar isso para o diálogo, a questão de direita e esquerda vai tudo abaixo.
Porque se o diálogo é o melhor para todos, a gente vai fazer o melhor para todos, independente se seja uma coisa mais de direita ou de esquerda. Entendeu? Obrigada, Bianor. Ele está muito bom mesmo. Dentro dessa linha da monarquia, eu queria que você falasse um pouco, na sexta linha, na fatologia, de baixo para cima, página 16, que você desse exemplos sobre a postura monárquica referente ao sectarismo. É quando a pessoa, em vez de ela escolhe, ela faz ela escolhe as pessoas que ela vai lidar, entendeu? Então, ela escolhe aquilo que ela tem de ideal de pessoas. Não é uma coisa natural. Ela exclui as pessoas do convívio dela. E, às vezes, ela pode até excluir o assistente. Isso que é o pior. Ela excluir a pessoa que precisa de assistência dela. Por exemplo, se eu fosse sectarista, eu teria excluindo as pessoas que eu fiz mal na monarquia no acomplementário. Então, logo, o meu assistido, às vezes, é o meu oposto. E, logo, eu também poderia ter sido aquele oposto. E eu ter reciclado. Então, eu também poderia ter sido monarca. Às vezes, eu devo odiar a monarquia, às vezes, por causa que eu ter sido monarca. Então, não dá para ficar sectarizando. Existe a diferença, né, que vocês vão ver aqui, seletividade e sectarismo. A seletividade, ela é natural, é afinidade, é as pessoas com quem você vai, naturalmente você confia mais, uma própria questão serexológica. Agora, o sectarismo é a exclusão das pessoas. Agora, uma consréu não vai te ver como amigo? Uma consréu não vai te ver, às vezes, como o melhor amigo dela? Essa é a questão. Às vezes você vai ter muito rapport com o assediador. E ali, às vezes, você naquela época, lá no passado, você que estava assediando as pessoas junto com aquele assediador. E agora é você que vai ter que reverter isso. Você é diferente do assediador, mas agora é você que vai ter que... Você que está do outro lado para reverter isso. Obrigada. Antes de passar para o Douglas, só um pouquinho, o Douglas está na frente, mas antes de passar para o Douglas, aqui, aproveitando o tema monarquia aqui, nós vamos ter o curso Reciclagem das Posturas Monárquicas na sua 8ª edição. Vai ser 19, 20 e 21 de fevereiro de 2016 e o tema vai ser Intelectuais nas Cortes. O curso, deixa eu ver aqui, começa na sexta-feira à tarde, vai até domingo, dia 21 de fevereiro, também no final da tarde. Então, 1, 2, 3, 6, 7 professores. Aí quem tiver interesse aqui é só procurar aqui o CAEC, o telefone 3525-2652. Bom? Vamos lá, Douglas. Bianor, na página 2, na fatologia, página 16, né? Você tem aí na sexta linha. Você pode explicar um pouco melhor o apego grupocármico sendo um fator prejudicial à infiltração cosmoética? Sim. O apego grupocármico, quando você é infiltrado, muitas vezes você vai ter que entrar num grupo e depois sair. E nesse processo de você fazer a dissidência do grupo, quando é necessário, a pessoa ela fica apegada às vezes, entendeu? Ou quando o apego faz que a pessoa confunda os verdadeiros valores dela com os dela, entendeu? E ela mistura a intraconsciencialidade dela com a intraconsciencialidade do grupo. Isso prejudica bastante. O apego prejudica bastante o aspecto da infiltradologia. Porque daí ela não vai estar sendo mais o amparador daquele grupo, ela vai estar sendo o assistido. Mas esse apego ele pode ser tanto ao grupo, às pessoas que estão lá, quanto às ideias que a pessoa tem sobre o que deveria ser o grupo. Sobre as ideias. Por exemplo, a pessoa tem um apego a uma determinada ideal, uma ideologia. Uhum. E ela está tão apegada à ideia que ela não consegue se desvincular do grupo. Quando necessário. Sim, daí é isso mesmo. A pessoa, a intraconsciencialidade dela, as ideias dela, se misturou, entendeu? Ela não conseguiu. Isso é o próprio processo de acriticidade, né? Porque se a pessoa está muito apegada numa ideia e não vê o que essa ideia, o lado ruim dessa ideia, né?
isso mostra que isso dificulta bastante, né? Porque o ideal é que a pessoa veja os dois lados, né? Se tiver um lado bom, reconheça. Se tiver um lado ruim, isso é ruim. Para que ela possa atuar como assistente e para que ela não se torne mais amparador do que assistente dentro daquele grupo, se torne mais infiltrado cosmoético do que as pessoas, né? Você pode expandir também 2 tópicos, lá na página 18 e 19 da terapeuticologia, o item número 1 e o item número 5. Número qual? No 1 e o 5. Tá. O número 1, necessariamente uma pessoa, não é porque ela está fora de um grupo fechadista que ela não possa ser fechadista. Porque o fechadismo grupo kármico é uma relação de você ao grupo, como você lida com o grupo. E aí entra na ideia da insegurança, né? A pessoa, às vezes, por ser insegura ou tímida ou não ter trabalhado a própria comunicabilidade, ela vai ter a tendência de se fechar dentro das pessoas que ela tem afinidade, né? E não fazer nenhum esforço. E ela vai se acomodar patologicamente, um comodismo, vai se acomodar nisso e vai, ao mesmo tempo, sectarizar, né? Essa pessoa não consigo lidar com ela, não vou lidar com ela, não. Isso é bastante prejudicial para o próprio erudição e conhecimento dela quanto à visão do mundo dela, nesse aspecto. É isso que você quis dizer aqui, por desburocratização do conhecimento, de você facilitar o acesso em vez de ficar restringindo a um pequeno grupo, é isso? É isso que você quis dizer? No dogmático holístico? Não, no abertismo, na página 18, lá embaixo. No abertismo. Eu estava na taxologia no Amigos, né? Terapeuticologia, eu confundi com taxologia. Desenvolver, sim. É aquela coisa, quando você usa o conhecimento e você seleciona, sectariza as pessoas que vão acessar aquele conhecimento. Entendeu? Então, você cria um monte de barreiras para selecionar as pessoas que tem, vamos dizer, que você aceita para acessar aquele conhecimento. É nesse aspecto que eu falo que o conhecimento tem que ser desburocratizado. Quanto mais fácil o acesso a esse conhecimento, mais capacidade de assistência possa fazer, entendeu? Você vê isso como livros, cursos? Como é que você vê isso na prática? São palestras, cursos online? Palestras gratuitas, cursos. Eu acho que a própria holoteca, se você for ver, a própria holoteca é uma desburocratização do conhecimento. É a democratização do conhecimento. Então, toda pessoa que estiver interessada a acessar a Conscienciologia, estudar qualquer outra coisa, ela vai ter acesso na holoteca, entendeu? E lá não vão pedir nada, não vão pedir se você tem aqueles valores ou se você tem que pagar para entrar lá dentro. Lá você não tem nenhum impedimento para que você acesse e aprenda a lidar com aquilo que você já nasceu. Quando eu falo de burocratizar o conhecimento, é aquela coisa, eu mexo o braço, certo? Só que eu tenho que pagar para mexer um braço. Sabe? É uma coisa que eu posso fazer de graça, mas, sabe? Nesse aspecto. Quando você beneficia uma pessoa para fazer isso, ou quando cria-se várias barreiras, várias coisas para que a pessoa não acesse aqueles livros ou aquele conteúdo. Entendi. Claro que o nivelador do acesso da pessoa vai ser ela mesma, o que ela for, Concordo. o que ela conseguir, o interesse dela, o que deve nivelar o conhecimento é o interesse que a pessoa tem de conhecer. Eu vou deixar a próxima para depois, para permitir o pessoal rodar e fazer as perguntas também. Obrigada. Bianor, eu queria voltar um pouco no que você estava falando do Pracal, né? E eu queria saber, assim, o que você acha de, por exemplo, às vezes a gente é sectário com um grupo, se isso pode ser uma medida de que no passado a gente estava naquele grupo, assim como, por exemplo, às vezes a gente vê uma pessoa que tem um comportamento que a gente não gosta, né? A gente fica criticando aquela pessoa, nossa, aquela pessoa é daquele jeito, mas aí você vai ver, você também é daquele jeito. Então isso pode acontecer com um grupo também?
Pode sim. Tudo que você às vezes rejeita no outro, às vezes é porque você tem em você, né? E você pode ter sido tanto vítima daquele grupo quanto algoz. Por isso que é interessante. E os dois também, né? Uhum. Por isso que é interessante você não ter, abrir, né? Para que vários grupos, conviver com vários grupos, sem que isso te afete. E assim. Porque às vezes dá a impressão de que se a gente for tomar contato de novo com aquele grupo, a gente vai retomar o status das coisas que a gente deixou ali dentro, né? O que não pode acontecer é quando você tem capacidade de assistir aquele grupo, mas você recusa de assistir. Isso não pode acontecer. Esse é o mais sério. Isso. Agora, se você sente que você está muito frágil ainda energeticamente, ou você não é a hora. Entendeu? Aí é complicado. Mas às vezes você aprende a lidar com o grupo tendo contato com ele também. Certo. E tem mais uma pergunta na página 17, na paradoxologia. Você fala o paradoxo de as consréus assistidas poderem ser amizades evolutivas. Como que você viu isso na sua prática? É que você também assistindo, você aprende, né? Então você não vai focar o que eu posso aprender quando você pensa, o que eu posso aprender com essa consciência? O que eu posso prevenir com essa consciência? O que eu tenho você entrou em contato com a consciência. O que eu tenho ainda que me faz ter rapport com essa consciência e o que eu tenho o que essa consciência tem que eu ainda tenho, entendeu? Lá no fundo. Achei legal isso, que isso desmistifica um pouco a questão das consréus, né? Às vezes a gente fala assim, as consréus. Aí a gente vai ver que várias pessoas que a gente convive, pessoas com quem a gente aprende, são consréus. Sim. Né? Ou são pessoas que estão com os béus, sei lá, né? Ou pessoas que estão ainda numa etapa da escala evolutiva inicial, vamos colocar assim. Sim, é só uma fase, né? A pessoa Então vai, a pessoa tem a ensinar também, né? Não é só porque ela é consréu que... A consréu parece que vive lá no porão, né? Da escala evolutiva, assim. Fechou ali é consréu. A gente não entra muito em contato só quando for para fazer assistência. E, na verdade, na prática, a gente vê que não é assim. Né? Que as pessoas têm trafores também, né? Eu fui... É por aí que a gente vai fazendo a reurbanização das pessoas. Porque se você consegue ver um trafor até numa consréu, então você vai conseguir ajudar muito aquela consréu, entendeu? Vai nivelando por cima. Isso, vai nivelando por cima. O ser traforista, você consegue reverberar nas pessoas de maneira que elas reconheçam a identidade evolutiva delas e que elas atuem e utilizem essa identidade. Eu dei aula de dança de rua dentro de um CENSE, Centro de Socioeducação de Menores Infratores. E eu percebi uma coisa muito interessante que eu percebi lá. Só um pouco d'água aqui. Uma coisa interessante que eu percebi lá é que, assim, eram consréus, muitos ali estavam porque não tinha família, estava lá, e deixa eu dar um jeito aqui. Respira. Normal, né, de primeiro verbete, né? Não. Então, e eu percebi, eu estava indo lá com preconceito. Eu achei que eu ia chegar lá, dar aula, que os caras iam olhar torto para mim, que iam me questionar, não sei o que é isso. Eles me trataram completamente normal. Só pelo fato de eu dançar, entendeu? Eles nem questionaram se, como é que é esse cara, não sei o que, entendeu? Eles me trataram normal e o rapport foi muito grande com eles. E tem muita questão da condição e escolha. Quando as condições mesológicas são mais fortes que as pessoas e a tendência de consciências muito novas é a condição engolir as pessoas. Não tem muito... não dá muito para jogar só na meritocracia, entendeu? A gente tem que ensinar as pessoas a ter boas escolhas. E quando você vê a cadeia, por exemplo, ela não tem nenhum papel de educação
daquelas pessoas, entendeu? E aquelas pessoas, muitas vezes, elas estão abertas para mudar de vida. Muitas vezes elas querem mudar de vida, só que não acessaram ainda aquele conteúdo, entendeu? Isso é legal, que tira essa coisa, essa aura de malvado, assim, que a gente às vezes coloca, né, na Conselho, na Consbel. Sim, é o estigma. Claro que tem uns que não tem muito o que fazer. Sim. Mas tem muitos que você olha assim, que se você conversar, se você acompanhar, se tiver uma certa união para que consiga assistir aquela consciência, né? Eu acho que consegue recuperar. Sem falar que o contexto multidimensional de tudo aquilo ali engole a pessoa completamente. Uhum. Agora, só uma última coisa, então, Bianor, um trafora assim, fundamental para a gente superar o fechadismo seria, então, o respeito, né? Sim, você aceitar a condição evolutiva daquela pessoa. Você não se incomodar com os erros e os trabalhos daquela pessoa, mas sim mostrar onde ela está acertando. Porque a pessoa, às vezes, quando ela erra, ela vê que está errando, mas não vê onde ela está acertando. Então é essencial você construir a identidade evolutiva dela para que ela consiga usar a identidade evolutiva dela para sair daquela condição e deixar a identidade porão dela para trás. Obrigada. Ali na página 17, você traz na legislogia a questão da Lei Áurea. Sim. Eu gostaria de que você falasse um pouco mais essa Lei Áurea relacionada ao fechadismo grupo kármico. Sim, você vê que a Lei Áurea, a Lei da Libertação dos Escravos, ela foi muito positiva para que houvesse em todo o mundo, no mundo inteiro, que houvesse mais abertismo grupo kármico, entendeu? E o que acontecia? Acontecia bem o contexto de fechadismo, né? Os escravos falavam com os escravos e os caras que eram escravagistas falavam com os escravagistas e tinha todo aquele negócio de vítima e algoz, muito dessas coisas. E a Lei Áurea, por mais todos os contextos políticos e algumas pessoas têm a crítica dela, ela foi positiva nesse aspecto, né? Ela foi uma lei que desfez, ela reurbanizou para que houvesse mais abertismo grupo kármico no mundo, entendeu? E olhando assim, então, estava refletindo aqui que a própria sociedade, ela faz acontecer esse sectarismo, né? De Sim. separação por grupos, classes, e aí a Lei Áurea, ela vem para, digamos, libertar o que a própria sociedade acabou excluindo um grupo só pelo fato de serem negros. Quando você vai ali para a política do Estado Mundial, você não vai conseguir fazer uma unidade mundial, uma democracia mesmo, se você excluir grupos ou querer eliminar grupos, minar grupos. O que deve ser feito? Deve constituir um diálogo desses grupos. Quando você aceita que esse grupo existe e incentiva o diálogo, o próprio diálogo e o abertismo grupo kármico vai fazendo que um grupo compreenda o outro. Às vezes a pessoa não vai deixar aquele grupo, mas ela vai compreender porque aquelas pessoas têm aquele posicionamento, porque as pessoas agem daquele jeito, entendeu? E esse respeito vai permitir que essas pessoas, né, a integração dessas pessoas, possa ter atitudes em comuns. Então, o irenismo, né, que fala, a união, vai ser através de você da aceitação, do respeito, da legitimidade, você permitir que aquele grupo exista, que ele tenha pontos positivos dentro do seu universo interconsciencial. Obrigada. Depois a gente volta, tá? Vamos dar um pouco de sequência aqui nas perguntas dos teletertulianos, depois a gente volta aqui para as perguntas de vocês aqui. Então aqui ele pergunta na pensenologia, na página 15, no final da penúltima linha, o holopensene do nazismo. Quais são em pleno século XXI, quais são as forças que ainda mantêm estável e forte o holopensene do nazismo,
através dos neonazistas espalhados em vários países. Quer que eu repita, não? Quais são as forças? Em pleno século XXI, quais são as forças que ainda mantêm estável e forte o holopensene do nazismo através dos neonazistas espalhados em vários países? Aí você vê o apego, a automimese grupal, é o próprio bolsão extrafísico. Então imagina a dificuldade que se tem lá no próprio extrafísico de reciclar, de desfazer esse bolsão, né? Esse é como eu disse ali, é a aceitação dos bolsões, mas nesse aspecto é um bolsão que ele não pensa no melhor para todos, é um bolsão egóico, um bolsão que você vê que não está aberto para diálogo, entendeu? Então isso aí vai levar tempo ainda e é o próprio processo de reurbanização do planeta. É isso que eu chamaria de um grupo bagulho, um grupo que embagulha o mundo, entendeu? É aquela peça velha de casa que está ali e que está parada no tempo. É a fossilização pensênica. Nisso aí a gente poderia incluir muita coisa, né? Estado Islâmico, neonazismo. Estado Islâmico, o fundamentalismo. Todos esses conceitos. E você percebe que esses grupos são grupos que não respeitam o posicionamento dos outros e querem impor a cultura deles para os outros. Quando você quer impor uma cultura, a sua cultura para o outro, você acaba sendo fundamentalista. Então é legal associar e a gente cuidar quando que a gente está querendo impor por outro algo que a gente tem, entendeu? Só deixando claro aqui, nós não temos nada contra nenhuma religião, mas nós estamos falando do fundamentalismo em geral, né? Sim. Fundamentalismo religioso. O fundamentalismo, ele é um de qualquer atitude, religião, né? É uma maneira da pessoa lidar com aquela informação e uma maneira que a pessoa lida com aqueles grupos. Às vezes a pessoa tem lá a religião dela, tá? Mas ela respeita os outros grupos, então ela compreende, entendeu? Mas mantém o posicionamento dela. A questão é você não tem intencionalidade de mudar o posicionamento da pessoa, mas a gente mostrar, ou as pessoas mostrarem umas para as outras, qual é o meu ponto de vista. Eu penso assim. Não é para convencer a pessoa, é um ponto de vista que você mostra. Agora, em Fatologia, na página 16, quarta linha, como escapar das garras da mesologia automimética que fatalmente leva a vivência numa zona de conforto de difícil saída? Como escapar de uma mesologia automimética? Eu acho que quando você às vezes você vai ressomar numa mesologia automimética, quando você tem o senso crítico quanto ao grupo, você consegue superar. As suas escolhas vão superar a mesologia. E outra coisa, existe outro aspecto. Curso intermissivo. Se a pessoa tem curso intermissivo, né, e nasceu numa mesologia automimética, então ela tem que trabalhar como infiltrado ali. Entendeu? Ou lá no próprio planejamento do curso intermissivo, se ela não tivesse preparada para acessar essa mesologia, ela ia acessar outra mesologia. Entendeu? Então, se a pessoa acessou uma mesologia automimética, ela tem que trabalhar a questão da criticidade, a questão da escolha, entendeu? Para que ela possa criar caminhos, né, diferentes daquela mesologia. Agora, em Fatologia, na página 16, sexta linha. Como reverter a fossilização cognitiva multiexistencial? Como reverter? Voltamos para você. É quando você tem o abertismo consciencial e quando o próprio processo de você estudar os grupos antagônicos, compreender, você já vai estar desfossilizando aqueles pensamentos antigos. O ideal é você identificar aquela coisa mais, aquele pensamento mais antigo que não serve mais, entendeu? Quando você tem o próprio processo de senso crítico ou de questionamento sobre o que você pensa, isso permite você sobrepairar sobre essas coisas. Mas agora, a fossilização mesmo, existem grupos bem fossilizados, tipo, o Estado Islâmico é um grande exemplo de um grupo super fossilizado, entendeu? Aí
é muito difícil, é uma fase evolutiva, é uma fase da consciência. Agora tem uma pergunta genérica aqui, ele pergunta como se faz a técnica das 5 horas. Pelo que eu estou entendendo aqui, é a autorreflexão de 5 horas. Tem um verbete, chama autorreflexão de 5 horas. Você escolhe um assunto que você vai focar durante 5 horas. Você fica num local isolado e durante 5 horas você reflete sobre esse tema. E anota todas as conclusões que você chegar, inspirações, tudo que você tiver. Pelo que eu entendi, foi isso que você perguntou, que aqui está dizendo só técnica das 5 horas. Eu estou entendendo que é a técnica da autorreflexão de 5 horas. Tá? Mas qualquer coisa você consulta um verbete da enciclopédia que se chama autorreflexão de 5 horas. Então, agora, professor Bianor, em antonimologia, na página 1, eu cresci, bom, não sei, agora ele vai contar uma história aqui. Eu cresci num bairro, numa área de aproximadamente 4 quadras, onde haviam negros, orientais, italianos e portugueses. Esse seria um exemplo de convívio intergrupal universalista, melhorando o abertismo grupo kármico? Sim, quando você nasce num bairro multicultural e universalista, onde as pessoas conseguem conviver saudável, é um exemplo, e ali você como pesquisador, terá grande chance de pesquisar como é que é o chinês, como é que é o árabe, como é que é aquela pessoa, entendeu? Você tem grandes chances de pesquisar perfis e entender, compreender grupos diferentes do seu. Agora, uma pessoa pode nascer num bairro desse e ser fechadista, entendeu? Porque o fechadismo é uma coisa da pessoa. Esses lugares, esse tipo de lugar, ele facilita que a pessoa tenha mais abertismo. A própria condição de Foz do Iguaçu, aqui na nossa cidade, que tem 80 etnias, é uma cidade bem universalista, você consegue, você tem uma grande gama, assim, até para fazer acerto grupo kármico, né? Imagina lá um amparador lá no intermissível, fazendo, onde você quer, entendeu? Aqui você pode acessar grupo karmas de várias épocas de sua série X também, e fazer acertos, tudo. E esse ambiente multicultural ajuda as pessoas fechadistas a compreender melhor o próximo. Interessante que a próxima pergunta aqui é sobre etimologia. E, coincidentemente, a Mabel entrou aqui no recinto e ele está perguntando sobre etimologia. Professor Bianor, na página 15, poderia dizer algo mais sobre o termo fechar, que está na etimologia? É porque assim, a etimologia está dizendo o seguinte, o termo fechar é de origem controversa, surgiu no século XV. Não sabe, não tem informação, né? O que a nossa especialista aqui em etimologia está dizendo que não tem informação confiável sobre a origem etimológica dessa palavra, né? Acho que sim. Mas vamos passar para frente aqui. Oi? Pois é, desde a origem já não tem nem a etimologia da palavra, não tem. Então aqui agora, um teletertuliano de São Paulo, primeiro ele passou por um processo aqui, ele vai contar o processo, depois ele vai fazer as perguntas. Né? Uhum. Então aqui, olha, bom dia a todos. Durante alguns dias, ele é um teletertuliano assíduo, ele sempre manda perguntas para cá. Então durante alguns dias não pude participar do estudo dos verbetes. Fiquei internado 21 dias, 5 dos quais na UTI. Tive pneumonia bilateral ou dupla proveniente de uma sinusite mal curada. Fiz uma cirurgia do pulmão esquerdo que ficou muito comprometido. Derrame pleural, decorticação pulmonar por VATS e pleurectomia. E toracostomia com drenagem fechada. O dreno permaneceu durante 6 dias. Aí o estudo da conscienciologia me propiciou assistência. Percebi uma assistência intensa dos amparadores para mim e aos outros enfermos na UTI. Serenidade. Não perdi a serenidade em nenhum momento, nem antes nem após a cirurgia. Bom humor. No contato com médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas e nutricionistas, utilizei-me da técnica do bom humor. Após a cirurgia, foi sugerido pelos amparadores que exteriorizasse a energia para outros enfermos e o ambiente. Senti-me muito bem ao fazê-lo.
Agora compreendo a importância da doença. Concordo com o professor Valdo, que afirmava ser a doença uma bênção. Mas vamos com calma, né? Agora, pratiquei a mobilização básica de energias, uma média de 50 por dia. Estou em convalescença. Bom, agora ele faz as perguntas para você. Professor Bianor, em pensenologia, final da segunda linha, poderia exemplificar a fossilização pensênica? Sim. Fóssil é aquela ideia de coisas antes da pré-histórica e que ainda está atuante hoje em dia. A fossilização pensênica é quando você tem uma ideia que você traz lá de muito tempo e que hoje ainda você está fazendo isso. Por exemplo, o próprio agregarismo, o próprio agregarismo na condição de fechadismo grupo kármico é uma fossilização pensênica, entendeu? É uma coisa que a gente traz desde a época que a gente era animal, entendeu? Desde a pré-história. Então é uma das coisas mais difíceis de mudar e é algo mais denso, né? A ideia é tanto que você vê grupos hoje em dia, grupo karmas hoje em dia, que você vê que são praticamente museus ambulantes. Né? São pessoas que você vai estudar história só olhando aquele grupo karma, entendeu? Só aquele grupo, entendeu? Agora, em parafatologia, na página 16, final da primeira linha. Poderia discorrer sobre o acoplamento com guia amaurótico e ou assediador extrafísico, apegado e viciado ao bolsão extrafísico patológico? Descrever? Discorrer. Quer dizer, explicar. Sim, sobre... quando você tem um guia cego ou um assediador que está muito naquele holopensênias, muitas vezes de religião, ou como que isso afeta você, entendeu? Esse acoplamento, como que as ideias daquela consciência vai influenciar na sua maneira de ver as coisas, entendeu? Como, por exemplo, os próprios religiosos, entendeu? Quando tem uma consciência muito assídua daquele bolsão, como que ela influencia a sua visão de mundo, por exemplo. E o outro risco da pessoa que é muito fechadista, imagina, a pessoa é muito fechadista aquele bolsão, e daí dessoma, ela fica tipo, paracomatoso naquele bolsão, ela fica presa naquele bolsão e não consegue sair. Pelo próprio processo de falta de criticidade, a criticidade quanto aquele grupo, quanto aquele bolsão. Então, para prevenir isso, você tem que questionar o seu próprio posicionamento. Será que eu estou pensando certo? Será que isso mesmo... Ou quanto que isso tem influência na mesologia? Será que tem consciências aqui influenciando na maneira que eu estou vendo as coisas? Porque se você for pelo argumento, às vezes tem muito argumento que, se eu ouvindo falar, nossa, é muito bom. Mas muitas vezes pode ser falácia, entendeu? Ou quais são as minhas próprias falácias? Quais as falácias que eu falo para mim mesmo? Ou quais são os meus preconceitos, entendeu? Preconceito é natural que todo mundo tenha, mas a ideia é que você não acredite nesses preconceitos e você leve para o processo de criticidade. Só lembrando que nesse caso aqui dos guias cegos e assediadores, é que esses grupos fechadistas, eles são reflexo dos grupos fechadistas extrafísicos, né? Sim, sim. Então esses bolsões que você explicou aqui, na verdade, aqui é reflexo desses bolsões que existem lá. Que existem lá, e muitas vezes quando vai fazer, ou vai vir transmigrados para cá também, tem novos bolsões. Bom, a próxima pergunta você já respondeu, vou pular, que é aquele das réus assistidos poderem serem amizades evolutivas, né? Agora, em terapeuticologia, na página 19, favor comentar o item 4, criticidade. Item 4, criticidade. Tipo, quando você consegue pensar que não existe grupo perfeito, que todos os grupos têm falhas, a sua maneira de assistir vai atuar na falha daquele grupo, entendeu? Então, você vai conseguir produzir conhecimento você vai produzir soluções, não apenas ficar no processo de criticar falando mal, mas você vai ter a criticidade usando ela
para... Não, como é que eu pode resolver isso? Entendeu? E também a criticidade ela pode ser usada para fazer essa desassociação de você, sua intraconsciencialidade, seus valores e o grupo. Você consegue atuar melhor como infiltrado cosmoético e consegue manter o rapport sem que você sem que você tenha que aderir às coisas patológicas daquele grupo, entendeu? Agora o item 5, flexibilidade, que era aquele que o Douglas tinha perguntado, né? A gente já aproveita aqui. Item 5, flexibilidade. Quando você pega e consegue achar o melhor de cada grupo, você ter essa flexibilidade, você ser aberto, e conseguir ver o melhor de cada grupo, você pode usar isso de maneira... Continuamos? Continua gravando. Essa flexibilidade, ver o melhor de cada grupo vai ajudar você a ser mais flexível, reconhecer, você aprender também com cada grupo. Então, o que eu posso levar desse grupo para mim? O que esse grupo é exemplo? O que esse grupo é exemplo, entendeu? E isso, pensar desse jeito, vai te deixar mais flexível. Você não vai ter tanta repulsa assim. Você vai olhar assim, não, esse grupo é muito bom de fraternismo. Então, o que eu posso aprender? Ou o que eu posso aprender com essa pessoa desse grupo, entendeu? Esse aspecto. E agora o item 8, liderança. Quando você se coloca como uma liderança assistencial, você automaticamente vai ter que sair da zona de conforto. Por exemplo, o próprio processo docente, de dar aula. Você vai ter que lidar com várias pessoas, entendeu? Você vai ter que lidar com várias pessoas diferentes. E esse próprio processo de contato com pessoas diferentes vai te condicionar a ter que desenvolver habilidades de conviviologia. Então, você vai ter que sair da zona de conforto. Você vai ter que saber falar com aquela pessoa. Você vai ter que saber lidar com aquela pessoa para conseguir liderar bem aquele grupo e conseguir fazer uma assistência também. Professor Bianor, estou vivendo um momento de encontro com uma provável irmã por parte de pai, já dessomado há 12 anos. Temos muitas sincronicidades e nossa aproximação está sendo interessante, vindo à tona uma série de questões relacionadas a acertos grupo kármicos. Poderia colaborar sobre a questão o apego grupo kármico sendo fator prejudicial à infiltração cosmoética? Já respondeu, mas rapidamente falo de novo. Quando você fica muito apegado ao grupo, e quando você se dilui naquele grupo, a sua infiltração cosmoética fica prejudicada. Então, o essencial é você conhecer os seus valores, conhecer quem você é, estar atento no extrafísico para saber se tem consciência ou não, saber como aquele grupo age, como aquele grupo pensa, para você, ao mesmo tempo, estar convivendo saudavelmente naquele grupo, você está na condição de infiltrado cosmoético. Está na condição de reverberar coisas boas. E o interessante é que, se você, voltando para o traforismo, para soluções, através do trafar e do trafal, você vai pensar em soluções. E através do trafor, você vai incentivar que aquele grupo lá utilize esses trafores. Agora a pergunta de Niterói é da Andressa. Andressa é uma amiga nossa aqui, e ela é uma grande estudiosa de conscienciologia, ela estuda muito. Então ela pergunta, em Fatologia, página 16, quarta linha de baixo para cima, poderia esclarecer a seletividade qualitativa? A seletividade qualitativa é aquela afinidade pelas habilidades e os valores que as pessoas têm, entendeu? É uma coisa natural. Independente da pessoa, você é a mesma ideia da seleção natural. Então, existem pessoas que a gente convive mais, existem pessoas que a gente conviveu mais durante a série X. Então, essas pessoas, naturalmente, você vai ter mais rapport, mais afinidade. E vai
É diferente de sectarismo, em que você escolhe, entendeu? É uma coisa automática, é uma coisa natural, acontece naturalmente, entendeu? E a diferença de a diferença de seletividade e sectarismo é, às vezes a pessoa que você tem uma afinidade maior, devido a várias vidas, não foi nem que você escolheu, porque teve várias vidas, você vai conseguir se abrir melhor para essa pessoa, entendeu? É uma coisa que você assiste e assiste. Não que com uma pessoa que não esteja mais distante do seu universo consciencial, não possa também te dar alguma coisa para te assistir. Mas é mais distante, né? O universo consciencial é mais distante. Então você acaba sendo mais assistente da pessoa do que assistido. Agora, voluntariologia, na página 16. Poderia comentar o voluntário acrítico no acobertamento dos trafares grupais? Isso acontece muito também na criminalidade, né? Quando o grupo se junta, né? E dentro desse grupo as pessoas escondem os trafares do grupo, ou até às vezes ideologicamente, quando vai discutir política, vai lá e mostra só o lado bom daquela ideia e não mostra o lado ruim daquela ideia, não admite o lado ruim, entendeu? Então é você usar o grupo ou as partes boas daquele grupo para esconder o que tem de ruim, o que é anticosmoético, o que, entendeu? Você não admite. A mim, posso Você fazer colocou aqui, só um instantinho, voluntariologia, né? Que você identifica esse comportamento também no voluntariado. Você colocou aqui o voluntário acrítico. Quando a pessoa não muito no aspecto de voluntariado, tipo assim, como a gente conhece. Mas, por exemplo, quando você tem lá as máfias, a pessoa não precisa nem ser paga para acobertar alguma coisa. Ela vai fazer de tudo para não mostrar, entendeu? Mas se você for levar isso para uma atitude e sobreparar essa atitude e pensar sobre isso em todos os grupos, você vai ver que tem pessoas que fazem isso em todos os grupos, entendeu? Mas o exemplo mais clássico, assim, que você vê mais isso, é a máfia, é o clã, é o crime organizado. Que você vê mais isso, que é necessário para a sobrevivência deles, encobertar o que, entendeu? Eles se unir para que continuem fazendo as coisas anticosmoéticas. Eu só queria fazer um comentário para ver o que você acha, bem rápido, que é assim, quando a gente não aceita a crítica ou não faz a nossa crítica, né, no grupo, parece que o grupo cria assim um contrato, como se fosse assim, um pacto de mediocridade, isso. Eu não critico ninguém para ninguém me criticar, né? Eu não mostro os trafares de ninguém para ninguém mostrar os meus. O que você acha disso? Sim, é uma maneira de você se manter numa zona de conforto, né? Quando você e às vezes você só aceita, às vezes a gente só aceita a criticidade de quem é afim. Mas o ideal é você expor o que você pensa, tanto também para fazer o desassédio. Você às vezes não sabe se aquilo que você está pensando é realmente aquilo. E uma coisa muito interessante que eu faço também é quando você transforma a sua crítica em pergunta. Então, em vez de você afirmar uma coisa e colocar aquilo, eu acho que o grupo... Você pergunta, vocês acham que o nosso grupo está com esse aspecto? Daí você leva para as pessoas pensarem e ver, e elas vão admitir ou não. Você já quebra uma barreira, né? Da pessoa... Às vezes a pessoa vai querer defender o grupo, se você afirmar, a pessoa vai... não, o grupo não é assim, isso não sei o quê. Agora, se você transforma isso em pergunta, a pessoa vai ter que pensar, entendeu? Vai ter que levar para a interconsciencialidade dela. Muito bom, obrigada. Agora aqui a próxima pergunta também você já respondeu, é aquela questão das consréus assistidas poderem ser amizades evolutivas. Já é a terceira, né? Agora aqui, professor Bianor, em Estrangeirismologia, página 15, primeira linha, poderia relatar a High Society? Aquela... Você vê muito característico, às vezes tem até série até programa de TV para estudar isso, né? Que é aquela pessoa que não vai se misturar, vive naquele mesmo universo, que vai transladar
com as mesmas pessoas, vai trocar as mesmas ideias, entendeu? Então, o grau de preconceito, a probabilidade, as condições para que se gerem uma visão de mundo mais fechada, é muito grande a probabilidade dentro de uma high society, porque, se você for ver, às vezes questões até culturais de como se portar dentro de um grupo, até isso leva a que você tenha antagonismo a outros grupos, porque o valor daquele grupo é esse, entendeu? Então a high society é prejudicial isso, e o pior aspecto disso é quando a pessoa todo o conteúdo que ela perde por ela excluir as pessoas de sua linha de convívio, né? Toda a intelectualidade que ela vai perder dentro daquilo, intelectualidade prática. Vou pular uma outra aqui que você já respondeu, que é sobre aquela da postura monárquica. Essas perguntas são de Goiânia. Agora, para a fatologia, na página 16, final da terceira linha, poderia relatar a inteligência conviviológica multidimensional? A inteligência conviviológica é você saber utilizar ou saber entender o limite da pessoa e você fazer isso de maneira inteligente, ou até mesmo dar os feedbacks de maneira inteligente. A gente tem uma especialista aqui, cadê? Quem que escreveu sobre inteligência conviviológica? A Sandra, que é a nossa especialista sobre inteligência conviviológica, pode explicar melhor para a gente, às vezes. Então, e é isso. Você, quando você vai ter que ser muito inteligente conviviologicamente quando você está na condição de infiltrado. Então você vai ter que saber a hora que você vai falar aquilo, se vai falar ou não, como você vai falar, a forma que você vai falar com a pessoa, quais as palavras que você tem que evitar com a pessoa, porque às vezes tem pessoas que se apegam muito com as palavras, né? Você não pode falar aquela palavra que ela já distorce a maneira que ela vai ver aquilo. Então, o conforme, né? O conteúdo, a forma, tudo nesses aspectos. Agora, em pensenologia, página 15, primeira linha. Poderia expandir o holopensene da apriorismose grupal? É quando todo o grupo, quando você vê que todo o grupo ali é preconceituoso. Então acaba criando como quase um paradigma grupal, né? Um conjunto de valores dentro daquele grupo, a maneira que aquele grupo vê. E muitas vezes essa maneira não é científica. Muitas vezes essa maneira de ver os outros grupos é apenas teoria, ou é apenas um aspecto, um lado da visão de mundo. Então é necessário, para que você conheça um grupo mesmo, é necessário você ter a alteridade, você ir lá e conviver com aquele grupo. Aqui ele está perguntando em remissiologia, na página 19, poderia comentar o verbete apriorismose grupal. O verbete você pode olhar na internet. Ele explicou aqui, né, o que é a apriorismose grupal, mas o verbete você consulta ele na internet. Você quer falar alguma coisa sobre esse verbete? Ele está perguntando para comentar o verbete. Acho que o negócio é ele ler o verbete, né? Nesse verbete ele cita um caso bem interessante de apriorismose grupal, que dá para falar aqui, é o caso Dreyfus, né? Que é um caso bem interessante, como todo mundo taxou ele por uma coisa que às vezes ele não fez. Ele era inocente. E era inocente. E é a questão, e aí volta a bater na tecla da criticidade. Né? Douglas, queria perguntar? Não, pode ir. Tem só 1, 2, 3, 4. Tá. Uma pergunta que eu tenho, que eu sempre me questiono, dentro de um dos tópicos que você colocou aqui da legislogia, que é a lei da adaptação existencial. Quando você está atuando como um infiltrado cosmoético, e principalmente nos grupos que são mais fechados, mais reservados, como que você, Bianor, faz para poder evitar o acompliciamento com o grupo? Eu vejo que a questão da flexibilidade, aquele item 5 que eu ia perguntar, ele ajuda você a manter a homeostase. Mas o que você usa para poder evitar o acompliciamento? Adaptação. Quando você vai estar lá quando for necessário, entendeu?
Se é o porquê que você vai acessar aquele grupo, entendeu? Você pensar, o que você vai fazer aquele grupo, entendeu? Às vezes, você vai ter que a omissão superavitária. Às vezes é necessário, porque não adianta você falar e você perder o rapport com o grupo, colocar tudo a perder, ou isso ser prejudicial. Então você vai ter que... E a questão da adaptação quanto ao grupo é você falar as coisas e poder assistir na forma que aquele grupo entenda o que você está falando, entendeu? Entendi. E evitar falar coisas que aquele grupo não vai... que você vê que aquele grupo não vai entender ou não é o momento, entendeu? Então você vai ter que sempre estar refletindo, pensando, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu devo falar ou não? Ou será que eu fico mais stand-by, só observando? É nessa questão. Entendi. Só lembrando que em casos extremos, para a gente não ser conivente, a gente tem que cortar mesmo sim. O relacionamento, né? Estou dizendo casos extremos, né? Em que você não vai ser condescendente com uma coisa anticosmoética, por exemplo. Né? Sim. Mais alguém queria perguntar? Ciclologia. Você fala um pouco sobre o ciclo organização intraconsciencial e interassistencialidade, por favor. Página 16. Quando você organiza aquilo que é você e aquilo que é o grupo, né? Você consegue se organizar, ou consegue também organizar todas as suas reciclagens, você fica mais apto a interassistir aquele grupo, entendeu? Então, o próprio processo de você fazer o abertismo grupo kármico, e isso envolve também reciclagens pessoais, porque você tem vários vícios ou vários preconceitos vindo de várias vidas ou traumas. Então, você mapear isso, organizar isso, você vai permitir que você tenha mais abertismo, você consiga assistir e atuar melhor como infiltrado. Sem falar que quando uma pessoa já nasce como numa mesologia, que é uma mesologia mais densa, e ela vai reciclando, a própria reciclagem dela, o próprio exemplarismo dela já vai assistindo todo aquele contexto, todo o extrafísico daquele lugar. Então, um traço do fechadismo é a desorganização. Dá para ter esse paralelo também. O traço do fechadismo pode ser. E, principalmente, essa atrofia, né? Esse apego àquela visão de mundo. Às vezes a pessoa gosta de ser fechadista, às vezes a pessoa gosta de ser assim, Então, é nesse aspecto também. Então, claro, se você tem as emoções desorganizadas, e aquele grupo acolhe essas carências que você tem, você sente que momentaneamente aquele grupo acolhe, ou aquele grupo te trata como se fosse aquela pessoa ali, sabe? Daí a pessoa pega mais, né, com aquele grupo. A pessoa os ganhos secundários com aquele grupo. Legal, valeu. Eu acho que ela gosta também porque ela se acomoda, né? Ela acomoda. Fica numa postura confortável, porque para ela sair do fechadismo para o abertismo, ela vai ter que fazer reciclagem. Para fazer reciclagem, às vezes ela está numa postura mais, vamos dizer, confortável, ela não quer mexer com isso. Né? Então, continuando aqui, agora a pergunta de Santa Catarina, São José, em Santa Catarina. Em Fatologia, página 16, quinta linha. Sugeriria alguns traços no comportamento pessoal ou grupal para ajudar a identificar a ressoma automimética em séries de vidas com o mesmo grupo? Qual página? Qual linha? Página 16, quinta linha, na Fatologia. É a ressoma automimética em séries. É isso? Como identificar se você está com uma ressoma automimética? Ele está perguntando se você sugere alguns traços no comportamento pessoal ou grupal para identificar essa ressoma automimética. Olha, quando você, por exemplo, uma pessoa que ela já tem um temperamento monárquico e ela nasce numa família monárquica, acaba sendo uma ressoma automimética, entendeu?
quando você já tem, quando os seus valores estão muito enraigados com aquele grupo que você lida, sabe? Quando você tem muita afinidade, tem dificuldade de separar as coisas. Então isso daí pode ser, né, ou até mesmo às vezes o acompliciamento, né, com aquele grupo. Isso daí pode ser um indicador, né, de ressoma automimética. Na verdade, a automimese aí entra quando a pessoa, por exemplo, ela deveria ser mais amparadora, mas só que ela repete as coisas que ela fez no passado. Entendeu? E aí que entra a parte prejudicial. Ela se fecha junto com o grupo. Agora, em Fatologia, na página 16, 7ª linha. O que seria o porão grupo kármico? Agora, só um pouquinho, ele dá uma explicação aqui. Tem um lado da minha família com essa característica abordada pelo verbete. E ainda são muito religiosos. O que eu procuro sempre é qual a melhor forma de ajudar essas consciências? O que você acha? Bom, primeiro ele pergunta sobre o porão grupo kármico. Sim. Depois ele pergunta como ajudar a família dele, que é muito fechada religiosamente. Sim. O porão consciencial, ele é as nossas imaturidades. Então, ali eu faço analogia das pessoas de nossa convivência que precisam de mais nossa existência e que têm afinidade ou rapport com nossos traços de maturidade. Né? Ou que é os traços de imaturidade que a gente já teve. Daí a outra pergunta que ele faz é como assistir? Ele fala que tem um lado da minha família com essa característica abordada pelo verbete. Eles são muito religiosos. O que eu procuro sempre é qual a melhor forma de ajudar essas consciências. O que você acha? Sim, você não vai bater, a melhor forma talvez de ajudar eles, você respeita o posicionamento, você não vai conseguir que eles tenham o mesmo posicionamento que o seu, mas você incentiva que eles utilizem os trafores deles. Então, se tem alguém ali da família que gosta de livros, incentiva a pessoa a escrever um livro, nem que seja, né, algo do tema que ela gosta. Então, você incentiva que a pessoa utilize os trafores. A pessoa é muito boa de liderança, só que ela não está utilizando. Então, atuar mais como um amparador, mas sem que você tenha que desrespeitar o posicionamento deles, entendeu? Você só vai falar sobre o seu posicionamento, mostrar um pouco do seu posicionamento, quando eles estiverem interessados. Se for do interesse deles, se alguém está aberto a conhecer isso, conforme for aumentando as questões da pessoa, desse grupo, você vai falando, você vai no ritmo, mas nada de impor os valores e os posicionamentos pessoais a eles. Você vai otimizar aquilo que eles têm e tentar dar soluções para eles resolver os trafais deles. Então, às vezes, se eles estiverem abertos a trabalhar a criticidade, pode ser uma solução, entendeu? Automaticamente, com o tempo que isso for desenvolvendo, vai melhorando o grupo. Acho que o importante é a pessoa estar bem posicionada, né? Se a família é religiosa e ela não é, ela, em primeiro lugar, tem que estar bem isso, e ela identificar, né, se os traços dela, as tendências que ela tem, se ela o quanto que ela leva, quanto de rapport ainda, quanto que ela tem dessa mesologia, e trabalhar isso. É aquele princípio da organização interconsciencial e interassistencialidade. Se ela conseguir se assistir, ela vai conseguir ter mais estofo, mais exemplarismo, mais teática para assistir a família dela e vai conseguir ver melhor, vai ter mais visão de conjunto sobre o paramento para conseguir ser mais pontual na assistência. Uma Verpon, quer dizer, foi escrita pelo Everton e a Nara, que é sobre inversão mesológica, que fala da questão do sobrepairamento em relação à mesologia. É bem interessante. Tem o artigo na revista Consciência de 2006. Vale a pena ler. Agora, em Parafatologia, na página 16, 3ª linha. Poderia ampliar o conceito de paridentidade intermissivista? É o que eu chamo também de identidade positiva. É você procurar como é que você seria no curso intermissivo. E você, através disso, você consegue criar onde você
quer estar e onde você está, entendeu? Você consegue aí pensar aí o quanto que a mesologia está te influenciando, o quanto que você ainda tem de porão consciencial nesse aspecto. E sempre investir e reforçar esses traços do intermissivo, aquilo que você trouxe do intermissivo, para que você possa ser menos fechadista e mais infiltrado cosmoético. Uma pergunta agora de Florianópolis. O verbetógrafo falou que os grupos devem existir e se respeitar. Contudo, nos dias de hoje, principalmente nas redes sociais, encontramos membros da conscienciologia pregando o fim de um determinado grupo político, seus filiados e sua representante. Como o verbetógrafo analisa isto a partir do seu verbete? Olha, eu acho isso muito prejudicial. Eu acho que o que tem que ser feito é você conhecer o grupo político antagônico e aí ver o que tem de trafor, entendeu? Pegar os pontos positivos. O que eu venho pensando ultimamente quanto a essa questão da direita e a esquerda é que a direita se especializou na questão econômica. E a esquerda ela vem se especializando numa questão mais social. Agora, uma não é dissociada da outra e tem que ver que se a pessoa pensa daquele jeito, o porquê que a pessoa pensa daquele jeito. Entendeu? Que não pode... Porque, tratando de utopia, não existe utopia melhor do que a outra. Acaba que muitas coisas que a gente escolhe é mais uma questão de gosto, entendeu? E tem que ver, daí ir para o processo científico, o que funciona, o que não funciona, porque o que está escrito, tanto com um posicionamento político quanto do outro, não é algo que deve ser seguido à risca. E eu acho prejudicial essas questões. Mas não é todos que são assim. Tem que ver natural. Cada isso caso, tem em todos os âmbitos da sociedade. Todos os locais têm os fanáticos, né? Todos os locais têm os fanáticos. Só lembrando que a questão também é que a conscienciologia ela é apolítica e apartidária. Porém, a conscienciologia tem que se posicionar quando ela acha que existem coisas anticosmoéticas sendo feitas. Se na política se detecta alguma coisa errada, anticosmoética, que está prejudicando a maioria das pessoas, os conscienciólogos têm que se posicionar. Sim. Eu não estou dizendo que tem que ser fanático, nem tem Aí que é interessante... Quando você fala de despolarização de ideias, né? Vou discutir política não apenas com aqueles que pensam igual a mim. Eu vou discutir política com ele, vou discutir com... indiscriminadamente com senso crítico, entendeu? Daí você despolariza e isso permite... Esse abertismo, o Grupo Karma, permite que você tenha uma visão de conjunto. Então, às vezes, uma coisa que eu não estou vendo, a outra pessoa está vendo, entendeu? E, às vezes, são... faces opostas da mesma moeda. Às vezes ninguém está errado. E os dois lados têm extremismo e os dois lados têm pessoas que fizeram coisas muito boas, entendeu? Então acho que não dá para ficar estigmatizando, entendeu? Tanto um lado quanto o outro. Tem que caminhar. Eu acho que o ideal é caminhar o aspecto do diálogo. Quando você fala em diálogo, não. Agora vamos pensar qual é a melhor coisa que a gente vai fazer agora. Esse aspecto do diálogo permite que sobrepaira essas questões e a gente caminhe cada vez mais. Eu acho que é muito positivo para o irenismo, você pegar o trafor de todas as ideias e usar o que é necessário naquele momento. Janor, eu estava vendo aqui, Legislogia, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948. Você acha que essa declaração, como que você vê esse documento no contexto aqui do verbete, em relação em algum momento assim alcançar um estado mundial ou universalismo? Essa declaração, quando você pensa em direitos humanos, você reconhece que todas as pessoas são humanas tanto quanto você. Você reconhece o direito da pessoa ser um ser humano. Qual é o mínimo de uma pessoa ser humano? Qual é o mínimo de tratamento que uma pessoa tem que ter para ser reconhecido como um ser humano? Você vê muitas vezes aí pessoas sendo tratadas como animais. Então, e às vezes, muitas vezes você vê animais sendo tratados como pessoas. Não que animais têm que ser maltratados, né? Mas
É que ter o bom tratamento, sabe? Pelo próprio aspecto de ser uma pessoa, um ser humano, e nessas questões. Então, essa questão de você pensar no direitos humanos, no universalismo, pensar na questão global, sobre parar isso, pensar na questão global, você admite que aquele antagônico a você, a gente é igual só por a gente ser da mesma espécie. A gente passa pelas algumas mesmas necessidades, entendeu? E a gente, às vezes, existe algumas tendências que são tendências da humanidade. O próprio dogma é uma tendência da humanidade. O agregarismo é uma tendência da humanidade. Então, se você compreende isso, você sobrepara tudo, entendeu? E entender que o ser humano, às vezes, tem aquela coisa comum, que a maioria dos seres humanos tem, você começa a entender muito mais com quem é a pessoa que está aí à sua frente. Bom, Bianor, nós estamos chegando aqui ao nosso final. A gente queria saber se você gostaria de complementar alguma coisa que não foi abordada no seu verbete, você gostaria de falar, como é que estamos? Está tudo bem? A questão se a gente está querendo ter os nossos valores, a maneira que a gente trata as pessoas, com todo mundo ou apenas com os iguais? É aquela questão. É o liberté, fraternité, égalité, apenas para os égalité? Né? É essa questão. É isso aí. Então nós agradecemos aqui ao Bianor pelo seu verbete. Esperamos os próximos verbetes, que é o seu primeiro, né? Esperamos os próximos. Nós agradecemos aqui a participação dos tertulianos, dos teletertulianos, de toda a equipe aqui, do Christian, do Robson. Agradecemos aqui a equipe da Enciclosapiens e passamos aos nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 35 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje teremos 2 recados. A Eliana com o congraçamento das ICs 2015 e a Dalva com o curso Fórum da TENEPS. Boa tarde. A gente quer convidar todos os tertulianos e os teletertulianos a estarem conosco no próximo domingo, dia 20 de dezembro, aqui no Tertuliário, 18 horas, para o 27º Congraçamento das ICs, que vai ter o tema Legadologia Enciclopédica. E vai ter como ponto principal o lançamento do livro 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, venham todos, verbetógrafos ou não, comemorar conosco, voluntários da Conscienciologia, comemorar conosco este congraçamento, o lançamento desta GESCOM, importantíssima para todos nós, e depois desfrutar de um coquetel ao final. 18 horas, dia 20 de dezembro, aqui no Tertuliário, no CAEC. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma vez estou aqui para lembrá-los do nosso encontro próxima semana. Nos próximos dias 18 a 20 de dezembro, teremos o 11º Fórum da TENEPS, com a temática Teática Tenepsológica. Este ano, este fórum será realizado aqui no auditório do CAEC. E teremos também mais uma inovação com a transmissão online. E essa transmissão ficará por 90 dias disponível para você ver a qualquer momento. Então, mesmo que você não venha para Foz, você pode participar online conosco. Apenas 3 parcelas de R$ 60 e você não ficará fora. Venha ajudar aos debates, né, com as suas ideias e aprofundar também conosco as suas ideias sobre TENEPS. Obrigada. Um adendo sobre o recado do congraçamento das ICs. Né, este evento também será transmitido pelo site das tertúlias, né, então você de outra localidade do mundo pode estar acompanhando o congraçamento e também o lançamento do livro dos 500 verbetógrafos. Para amanhã, teremos o verbete Consecução da Base Intrafísica, especialidade Interassistenciologia e a verbetógrafa Jaciara Kramenbauer. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.